Olá, gente, leitoras queridas, mais um live da Cláudia. Hoje a gente está aqui com o André Colaneri, cirurgião plástico, que vai contar pra gente tudo e mais alguma coisa sobre cirurgia íntima. Essa semana a gente fez uma matéria que deu o que falar aí no site. Teve muita participação porque muitas leitoras têm curiosidade de saber o que é, por quê, como. A procura tem aumentado e por isso que a gente foi atrás desse assunto, pra ver por quê? Por que mexer lá embaixo, né, gente? O que está acontecendo? Como é? No que consiste essa coisa da cirurgia plástica, essa questão? O que é exatamente? Muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço o convite. Vamos começar explicando, assim, o que é cirurgia íntima? Que eu fico pensando, eu não tenho ideia, na verdade, o que é. Não fui eu que fiz matéria, tá, gente? Então, cirurgia íntima, o quê? Pequenos lábios, grandes lábios, vulva, pode mexer mesmo, não é melhor deixar quietinho? Como é que é? Assim, como mexer? O que é? O que é cirurgia? Tá, tem algumas cirurgias íntimas, né? Antes disso, queria falar que tem aumentado muito a procura, né? Então, mais pessoas começam a conhecer que existe a cirurgia íntima e começa a pesquisar e ir atrás e aumenta muito a procura, né? Então, é uma demanda reprimida, né? Muita gente tem curiosidade, muita gente se acha alguma coisa diferente, tem algum certo constrangimento na região genital, né, e que gostaria de mudar, mas é o tipo de coisa que não comenta com ninguém. Diferente de pôs uma prótese, vai lá, amiga, deixa eu ver, amiga. Essa você pesquisa, né, qualquer coisa surge o assunto, todo mundo, né, não comenta, não indica para amiga. Quem opera é muito frequente não contar para ninguém, ou ir com a mãe ou com o marido e não contar para ninguém. A maioria opera sozinho, vai embora sozinho, diz que foi muita gente de fora vir para São Paulo operar, fui fazer compra e não conta para ninguém, né? Aliás, só aproveitando parênteses, doutor André, gente, não precisa ter vergonha, podem mandar perguntas, tá? O doutor André tá falando que as pessoas têm vergonha e tal, não precisa ter, estamos entre amigas aqui no live da Cláudia, pode mandar aí que ele responde. E daí você vai tendo mais informações, né, e vai divulgando mais, e daí o pessoal vai atrás. Então, tem alguns pacientes que com 40 anos, eu operei até com 70 anos. Jura? Assim, olha, a vida inteira me constrangiu. Hoje eu descobri que tem como resolver isso, eu tô aqui. Mas é um constrangimento estético, não tem a ver com prazer. A pessoa vai porque acha que lá embaixo não tá muito bonito. Não, a maioria é um constrangimento estético, né, que não se sente bem por um biquíni, se trocar na frente de outra pessoa, ou uma calça justa. Agora, alguns chegam a machucar, né? Ou machucar, ou ter candidíase de repetição. Machucar o que durante o ato? Né? Ou durante o ato sexual, ou de andar de bicicleta, ou uma calça apertada, ou candidíase de repetição, porque acaba ficando microtraumas, uma região muito úmida. Então, vamos lá, que tipos de cirurgia íntima tem? A mais procurada e realizada é a ninfoplastia ou labioplastia, que é a redução dos pequenos lábios vaginais. Então, os grandes são aqueles externos, né, mais gordinhos. Os pequenos são aquela pele que fica por dentro. Quando eles estão muito grandes, eles saem e fica uma rebarba lá para fora, né? E isso acaba constrangendo, né, muitas mulheres, né? Então essa é a primeira. Aí tem a redução do monte de Vênus, que é aquela gordurinha que fica em cima do pubis, né, abaixo, ali onde seria uma cesárea, e que marca na calça, põe um biquíni e fica volumoso. Dá para fazer né? uma sem fazer outra? Dá, sim. Né? Pode associar, mas a maioria faz separado, né? E diminuir esse volume do monte de Vênus, né? Tem alguns que tem só gordura, alguns que tem flacidez também, né? Aí tem a flacidez dos grandes lábios, né? Que é aqueles lábios externos, principalmente perto da menopausa, lá aos 35, 40, de mais de 40, 45 anos, porque você tem uma absorção dessa gordura, né? Engorda o resto, mas ele absorve, né? Mas a ideia e dá uma impressão que ficou flácido. Tá, entendi. Então a pele perde o enchimento, né, que estava esticando, e fica com uma pele mais flácida. Muitas vezes a paciente fala assim: nossa, agora que eu estou perto da menopausa, parece que cresceram os pequenos lábios, ficou mais flácido, ficou maior, né, normal. Eu falo assim: olha, provavelmente os grandes que atrofiaram. Entendi. Então você já tinha os pequenos lábios ali perto dos grandes e o grande atrofiou, passou a aparentar mais os pequenos, né? Lógico que também tem uma frouxidão dos tecidos, né, perto da cidade, do corpo todo, e pode dar essa impressão também de maior flacidez, que é real. Mas a gente tem uma pergunta aqui. Primeiro, a princípio qualquer mulher é candidata a fazer a entrevista, tem algum tipo de restrição? Você recomenda uma idade correta, por exemplo? Então, os pequenos lábios, eles se desenvolvem depois da puberdade, né? Então você não tem
criança com isso, né? Então, vai depois da puberdade, com aqueles tirão, que você vai ter os caracteres sexuais secundários, que é isso, a mama cresce pelos, os pequenos lábios desenvolvem, né? Então, a partir dessa idade. Ah, mas quando eu posso fazer? Depois de 15, 16 anos, hoje as mulheres já estão com o corpo formado, né? Você pega uma menina de 15, 16 anos, é do tamanho da mãe, já desenvolveu tudo, né? Então, a partir dessa idade daria para fazer. Precisa-se, menor de idade, autorização dos pais, e os pais na consulta junto, acompanhando todo o procedimento, né? Se tiver uma alteração muito grande nessa idade, é interessante porque ela está começando a vida sexual, né? Você ainda consegue tirar um constrangimento, um tabu, ou algum problema mais sério psicológico mais para frente, né? Porque tem meninas que começam a se contrair tanto que chega um caso de não ir no ginecologista porque não quer ser examinada. Então, imagina, perto do namorado, ela foge, mas né? então, Se nem no ginecologista ela vai... Sim, mas isso que eu fico na dúvida, você como cirurgião plástico, certamente você se depara com essa questão. Até que ponto a cirurgia plástica é recomendada e até que ponto uma terapia é recomendada para resolver essa questão de autoestima, sabe? Ou você acha que não passa por isso? Se ela está insegura com a anatomia dela, ela pode fazer cirurgia e é recomendada para qualquer pessoa ou não? Então a terapia não vai corrigir o problema físico. Mas esse incômodo dela... que tem orelha de abano, ela vai continuar com orelha de abano quando de terapia. Operou a orelha de abano, acabou o problema dela. Sim. Então o primeiro Aí, passo, na verdade, é você ir no médico comprovar que não é uma que coisa tem uma questão da sua cabeça. Primeiro tem que fazer o diagnóstico, né, conversar. Agora o problema nessas pacientes, às vezes começa em casa de não ter a coragem de falar, mãe, está acontecendo isso, me incomoda, eu quero isso, né? Quando fala com uma mãe dessa, a mãe sempre dá apoio, né? Então, às vezes tem esse medo de pedir ajuda porque tem vergonha disso, né? Então, quebrado isso, vai lá, a primeira coisa é conversar. Né? Toda consulta, a paciente está lá para saber como é, entender o procedimento, tirar as dúvidas. Se vai operar ou não vai operar, outro capítulo, né? Daí pode falar, olha, seu caso não precisa... ou esse caso está indicado, espera um pouco mais ou não. Mas em princípio, se ela está incomodada, a cirurgia pode ser indicada? Não, a cirurgia é indicada se realmente tem o aumento dos pequenos lábios. Tá, né? entendi. Ou se tem alguma coisa passível de correção cirúrgica. Entendi. Né? Às vezes, como tudo, né, tem paciente que acha uma coisa, chega lá não tem. Não tem, tá. Né? Então, ouvi dizer, aquilo que diz, e daí você fala, não, no seu caso não está indicado porque você não tem hipertrofia. Entendi. Né? É raro isso, porque quem tem, hoje já pesquisa na internet, já vê foto, já geralmente sabe que chega incomodada porque realmente dá pra ficar melhor, dá pra falar. Geralmente sim. Tá. A audiência tá bombando, a gente tá com 1,6 mil visualizações simultâneas. A gente tem duas perguntas aqui. Primeiro, qual é a anestesia que é usada nesse tipo de cirurgia e quais os riscos de uma cirurgia dessas? Então essa visualização é só para corroborar o que eu não, falei. super corrobora. Muita gente se interessa, muita gente pensa nisso, mas acaba não comentando. Então, assim, é uma cirurgia que se tira o excesso dos pequenos lábios, não é tirar os pequenos lábios. Doutor, me incomoda tirar tudo. Não dá. Os pequenos lábios, eles têm função, ele protege a vagina, ajuda ela na lubrificação, então não pode amputar, tá? Porque se tirar demais, acaba tendo problema de relação, pode ter dor, né? Pode dar alguns problemas. Então, qual é a ideia? É tirar o que está para fora. O que está para dentro dos grandes lábios, mantém. Isso, a gente pensa no clitóris, na parte tangencial aos grandes lábios, né? Então, imagina que os grandes lábios estão aqui, o clitóris é esse ossinho. Então, se os pequenos lábios estão aqui, você tira até ficar nivelado. Tá, entendi. Né? Para ficar aqui escondido. Não, então, a ideia é deixar o conjunto todo mais embutido, né? Exatamente, e harmônico, né? Entendi. Porque o que chama atenção é o que está para fora. Sim, se você nivela, né, tudo melhor. Mas não tem nada a ver com prazer cirurgia... isso, a não ser ela se sentir, a mulher se não, sentir mais à não vai vontade mudar com o próprio nada corpo. em termos de sensibilidade, não vai aumentar e não vai diminuir o prazer físico. Agora, a paciente vai se sentir tão aliviada que vai perder a vergonha das relações sexuais, vai se sentir mais à vontade e vai curtir mais. Né? Porque tá lá, aí tá olhando, será que tá sobrando, como é que tá, né? A pessoa se contrai, né? A partir do momento que já não tem esse problema, já estou à vontade, se solta e, claro, relaxado, vai aproveitar mais, né? Agora, é uma cirurgia com anestesia local,
né? Muitas vezes com sedação, por ser uma região mais sensível para fazer anestesia, inclusive, né? Você está no centro cirúrgico, um ambiente que não está acostumado, então é melhor fazer com sedação, que daí dormiu, acordou, está pronto. Em torno de 40 minutos, o paciente interna de manhã, vai embora à tarde, acabou a cirurgia 6 horas depois, vai embora, pode operar sozinho, embora sozinho de táxi, não pode ir dirigindo, né? Então, se não quiser contar para ninguém, não precisa. A grande maioria opera sexta e trabalha segunda-feira. Fica sexta, sábado e domingo em casa e vai trabalhar na segunda-feira. Né? Ninguém vai perceber, só o maridom, né? Vai perceber. Tem que contar, né? E como é a questão da recuperação depois dessa cirurgia? Você falou que em 2 dias a pessoa consegue se recuperar, mas 3 dias geralmente, muito... geralmente 3 dias para voltar ao trabalho, E para voltar ao porque o inchaço maior se dá em torno disso, de 3 dias. Então a gente tenta bloquear esse inchaço, porque se inchar demais, você começa a andar, daí raspa no outro, machuca, mas é um ciclo vicioso que quanto mais machucado, mais inchaço, pior fica, né? Você tem um risco de sangrar até 3 semanas. Qualquer cirurgia, fez orelha de abano, prótese de mama, fizer uma força, alguma coisa, o vasinho que não cicatrizou pode sangrar. Então, primeiras 3 semanas, evita de caminhadas, evita de fazer exercício, fica mais tranquila. Mas pode trabalhar, né? O problema não é o trabalho, é como você chega e como você sai. Exceto quem trabalha com físico, né? Então, quem fica caminhando muito, que se desloca demais, né? No trabalho. Agora, se você chegar lá no seu escritório, fica sentadinha e vai embora, dá na mesma você ficar em casa vendo TV, né? Então, não é o problema o trabalho, né? Então, voltar a exercícios pelo menos 3 semanas. Nessas primeiras 3 semanas, banho morno, nada de quente demorado, para não ter sangramento, né? Evitar ambientes muito quentes, né? E depois de 3 semanas não sangra mais, mas a cicatriz não está tão forte. Se inchou pouco, depois de 1 mês já está legal. Então a gente libera a relação sexual em 1 mês se inchou pouco, se fez tudo certinho. Se inchou um pouco mais, segura 1 mês e meio. É uma quarentena, né? Como se tivesse tido um filho. Primeira relação sexual, se puder usar um gel para ficar mais lubrificado e ficar mais à vontade, é bom. A partir do momento que sentiu bem, vida normal, sem problema nenhum. Geralmente a gente dá alta com 1 mês e meio, né? Porque daí já fez o exercício, já voltou, teve relação, falou tá tudo bem, então tá tudo bem. Sabe o que eu queria te perguntar, doutora André? Se você faz alguma conexão, assim, do aumento das cirurgias íntimas com essa coisa de ficar trocando nude. Na nossa matéria, a gente fala que 47% dos internautas brasileiros já receberam fotos íntimas. Você percebe, assim, da sua percepção clínica, conversando com os pacientes, tem a ver? Com certeza tem, né? Primeiro que se você tá trocando nude, você já tem uma exposição do assunto. Você já tá divulgando o assunto por tabela. Já tá interessado na confusão. Exatamente. Tá bom. Segundo, que você tem padrões de beleza. Sim. Né? Então você começa a falar, olha, o meu é um pouco diferente, esse assim, assado. A variação tem uma é muito comparação. grande, tem uma comparação. Igual as pessoas comparam, sei lá, nariz, cabelo, barriga negativa no Instagram, comparam você vagina. Tem a comparação e daí vai ver se tem alguma coisa diferente e também vai começar a discutir o assunto, né? É interessante como isso parte mais das mulheres do que dos homens, né? E a cirurgia íntima, isso é muito interessante. Dos homens para as mulheres, sabe? Ai, tá feio. É mais das mulheres. Total. Essa é uma cirurgia assim, íntima, não só de íntima no lugar, que é a região genital, mas é íntima da paciente, ela opera para ela não opera para o marido. Então, isso que eu tô ela achando não opera para o namorado, ela não opera para ninguém. Não é que o cara fica lá e fala, amor, dá um jeito nisso aqui. Sentir não bem. É Muitas, o marido fala, olha, pra mim não tem problema, tá ótimo, não sei o que. Você Não, jura? é pra mim que eu quero Pro operar. cara tá tudo tranquilo, amor, não mexe lá e a mulher tá querendo. Tem uma das nossas leitoras que pergunta se existe uma cirurgia laser que possa ser usada para grandes lábios. Então, grandes ou pequenos lábios, né? O laser, ele pode ser usado para algumas coisas, né? Você pode fazer uma incisão a laser, que nem sempre é melhor, porque laser queima. A laser é uma luz. O pessoal acha que laser é uma mágica, não é, tá? O laser é uma luz e ela é específica e ela queima. Então tem o laser para depilação a laser, é diferente do laser para queimar vasinho, que é diferente pro laser de fazer peeling, que é diferente, são tudo luzes que queimam. Então se você pega um laser e queima a pele, ela não cicatriza tão bem, porque você causa uma lesão térmica na pele, maior até do que você cortar com bisturi. Nossa! Então o laser é muito usado para você fazer descolamentos internos, né? Então você incisa a pele e descola internamente. Dá para fazer a linfoplastia com laser? Até dá, mas o inchaço seria um pouco maior nas bordas. A técnica que a gente costuma fazer é uma técnica por pinçamento. Então você
pinça a área e quando você pinça, para de chegar sangue ali, né? Tá. Então, você esmaga os vasinhos quando corta não sangra nada. Então, o inchaço é muito menor, o trauma é muito menor, você não tem nenhum trauma térmico de queimadura, né? Então, e sangra muito pouco, porque já esmagou os vasinhos e você já está praticamente, você tira a pinça, não sangra, você só costura em cima. Então, mínimo trauma. Né? Tem vários tipos de técnica, né? Então tem técnicas que incham muito, quando mais descolamento você tem da pele, maior vai ser o edema, o inchaço, né? Então não é assim, é uma cirurgia, mas várias técnicas, que nem prótese de mama. Né? Você tem várias técnicas de como pôr prótese de mama, em cima do músculo, abaixo do músculo, tá? Então a ninfoplastia também tem várias técnicas. Com bisturi, quais são os riscos, assim, da cirurgia? Os riscos são muito pequenos, né? Porque é uma cirurgia que você vai tirar o excesso com anestesia local, quer dizer, é que nem o risco anestésico, é que nem você tirar um siso, uma cirurgia em torno de 40 minutos com anestesia local. Eu até brinco que é mais seguro, né? Porque você está num hospital com o anestesista do lado, com uma estrutura que o dentista não tem. O siso é uma boa, todo mundo que tirou, você sabe disso. O siso é pior que agora. Mas você está num ambiente hospitalar, super equipado para anestesia local, né? Sobre infecção, a cirurgia muito difícil de dar infecção, uma região muito protegida, mesmo assim a gente costuma dar antibiótico, né? Sangramentos, que é a complicação mais frequente, mas não é sangramento, gente, é uma gotinha aqui, outra ali, você põe gelo, para, né? Mais uma babaçãozinha. Assim. Mesmo posterior, a infecção não é tão... É mais difícil? É muito porque difícil. É uma região ali que né, fica úmida. Infecção bacteriana, tá? E é pós-operatória. Né? Quando a gente fala de infecção cirúrgica, é bacteriana pós-operatória. O que pode ter depois de uns 10 dias, 14 dias, alguns pacientes têm que não é frequente, né? Mas pode acontecer até candidíase. Então tem algumas mulheres que têm candidíase fácil, tomam antibiótico, tem candidíase, cai a resistência, tem candidíase. Né? Então, essas pacientes, elas podem ter, não é frequente, eu repito, porque tomou antibiótico. Né? Porque passou por uma cirurgia, então está mais estressada, né? Pela ansiedade, né? A hora que passou, dá aquela relaxada, mas o antes, né? Sempre o paciente fica um pouquinho ansioso, né? Então, algumas podem ter, mas daí passa um antifúngico comum que o ginecologista passa e em uma semana resolve. Legal. Sabe o que eu queria te perguntar? Se você já percebeu, se alguém já abriu o coração assim para você no consultório e falou, pô, minha vida sexual melhorou muito depois da cirurgia. Obrigada. Frequentemente Sério? agradecem e falam, olha, agora eu tô mais tranquila, né? Você tira aquela preocupação da cabeça para se trocar na relação sexual, né? Essa é o comum. Esse é o ganho. Esse seria o maior ganho. E a cicatriz, que é outra pergunta frequente, fica muito boa, né? Porque a pele dos pequenos lábios chama mucosa, né? Diferente da nossa pele mesmo, né? Que nem na boca também é mucosa. Quantas vezes a gente mordeu o lábio, machucou a gengiva e fica com uma cicatrização muito difícil de ver. E lá, então, cicatriza bem e é muito rugoso. Você olha, você não consegue ver uma cicatriz assim muito, sabe, clara. Então, vão descobrir que eu operei? Não vão descobrir. A Vânia tá o próximo namorado passou a regra. A Vânia Palmir está perguntando se essa cirurgia é muito cara, se é uma cirurgia custosa. É uma cirurgia dentre as cirurgias plásticas de pequeno porte, né? Então ela se enquadra nas cirurgias mais baratas da cirurgia plástica. É mais barato que uma mama, por exemplo, que uma prótese. É como a orelha de abano, que você estava citando mais ou menos. A gente pode comparar. É mais barata que uma orelha de abano, mais barata que uma pálpebra, que são cirurgias também com anestesia local e sedação e alta no mesmo dia, né? Então, das cirurgias plásticas que a gente faz, é a mais em conta. Mais alguma pergunta? Chegou? Elas estão super curiosas com o custo, elas querem muito saber. Dá pra dar uma ideia? Tem 3 leitoras queridas. A CRM normatiza aqui, não podemos divulgar preço. Acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais uma pergunta? Acho que é isso. Obrigadíssima, viu, doutora André? Muito legal. Leiam aí a matéria, o link tá aí. E é isso, gente. Quando vocês gostarem de uma matéria, falem bastante pra gente. Cliquem, comentem, compartilhem, que a gente faz outro live na próxima vez. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau.